Gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para quem não me conhece, eu me chamo Renata Souza. Desde já, eu peço a você que se inscreva no canal, que você compartilhe este vídeo, que você deixe seu gostei e que você ative o sininho das notificações. Bom, o assunto de hoje é por que tem tantas pessoas que fecham os olhos para a realidade. Você sabe o porquê, Existem pessoas que fecham os olhos para a realidade, que vê algo acontecer, mas elas fingem que aquilo não está acontecendo. Eu vou contar aqui até situações, que aconteceram, com muitas pessoas, e também uma situação que já aconteceu comigo. Existem pessoas que elas sabem, que, por exemplo, uma das coisas que me deixa mais revoltada é quando uma mãe sabe que o seu filho, a criança, está sendo abusada sexualmente, até mesmo outros tipos de abuso, mas aquela mãe fecha os olhos para aquilo, ela finge que não está acontecendo nada, deixa a criança sofrendo, sendo agredida, seja pelo o próprio pai da criança ou pelo padrasto, que tem mulher que coloca homem dentro de casa, tendo filhos, ainda criança, inclusive mulheres, que infelizmente já aconteceu muitos casos e ainda acontecem, porque tem casos que nunca foram descobertos, de crianças que são violentadas, que são abusadas sexualmente, e as mães, ou madrasta, ou avó, ou avô, ou pai, fecha os olhos para isso. Infelizmente, Infelizmente, por que será, que essas pessoas fazem isso? Porque amor essas pessoas não têm, infelizmente, de saber que tem uma criança sofrendo e simplesmente não fazer nada. E também com pessoas adultas. Eu estou citando crianças porque crianças são muito inofensivas, a palavra certa crianças são muito inocentes. Crianças, elas não conseguem se defender muitas vezes, Infelizmente, essas pessoas, fazem essas maldades, com essas criancinhas. E também existem casos que são com idosos que são agredidos, que são abusados por alguém da família, por filhos e até mesmo por empregadas, pessoas que são cuidadoras, que eram para ser cuidadoras, mas que maltratam aquele idoso, aquele idoso ou aquela criança, E também pessoas que maltratam muito os animais, pessoas que fazem o mal, e existem outras pessoas que estão vendo, mas elas se calam, elas não falam nada, sabe? Eu sei que existem casos que tem pessoas que elas não querem, elas têm medo de falar, elas têm medo de denunciar, sabe? Mas algo que é revoltante é quando você está num local, quando você está em um lugar onde você deveria ser protegido ou protegida, no caso uma criança, um animal ou um idoso, infelizmente é o lugar onde está sendo maltratado, E existem casos de pessoas que sofrem, certas situações que é um pouco diferente do que eu falei aqui agora, que são mulheres, que infelizmente foram abusadas, até mesmo adolescentes,
E quando elas vão, elas chegam para falar com a mãe, para contar, né, o que foi que aconteceu, o que o pai delas ou o padrasto fez com elas. E, infelizmente, tem mãe que bate na filha porque a filha foi abusada. Aí eu fico, hã? Como que a filha foi abusada e a culpa é da filha, sabe? Ou do filho. Mulheres, né, mau caráter, que preferem defender os seus machos, né, do que defender um filho ou uma filha. O vídeo de hoje é mais voltado para isso, porque existem, né, pessoas que são violentadas, que não podem se defender e não conseguem se defender, que é como eu falei, né, as crianças, os idosos, os animais, são os que são mais vítimas dessas pessoas. São esses três tipos de pessoas, esses dois tipos de pessoas, né, crianças, idosos e também animais, né, são vítimas, né, desse tipo de gente. Só que o vídeo de hoje é voltado para quem tenta se defender, né, e vai conversar com alguém, e esse alguém até mesmo já tinha visto isso, mas simplesmente fingiu que não viu, porque não quer que o marido seja preso, não quer que o irmão seja preso, não quer que o filho seja preso, e prefere, às vezes até mesmo uma pessoa de fora, né, que não é nada da família, e muitas vezes prefere defender aquele bandido do que defender o seu próprio filho ou filha, né? Isso é algo revoltante. Agora imagine aí alguém que não é nada seu, assim, biologicamente falando. Eu lembro que eu morei na casa de uma pessoa que tinha uma criatura lá, né, que era parente dessa pessoa, e essa criatura estava, digamos, alcoolizada, só que ela não estava alcoolizada ao ponto de ficar totalmente sem lucidez, né? Essa pessoa estava alcoolizada, mas ela tinha um pouco de lucidez, sabe? E eu lembro que essa pessoa tentou, né, me alcançar, me agarrar à força, só que eu corri, né? Nesse tempo eu era muito jovem, né? Não lembro se eu tinha eu acredito que eu ainda era adolescente. E infelizmente, né, eu não pude fazer nada, né? Porque a criatura lá, abençoada, né, dona lá da casa, ela preferiu acreditar, né, na outra pessoa, né? Quem era eu na casa dela? Simplesmente uma pessoa que estava vivendo de favor e que no momento estava precisando dela, né? E não ela precisando de mim, entre aspas, porque eu morava na casa dela, mas eu ajudava, só que eu sei que ela nunca reconheceu, não reconhecia e nunca reconheceu. E eu vejo o lado bom, eu sou grata a ela por ela ter me ajudado, e eu não tô vendo só o lado ruim das coisas, eu também vejo o lado bom. Só que como ela tanto me ajudou, ela também falou mal de mim pelas costas, sabe? Além de ela não acreditar em mim, porque infelizmente muitas vezes a mulher que sai por errada, né? Muitas vezes, não tô dizendo que homem também não sofre. Homem também sofre sim. Um homem pode também sofrer um abuso, uma agressão, pode sim. Eu estou falando aqui porque a maioria dos casos são com mulheres, mas existem homens também que já sofreram, né? E infelizmente essas coisas ficam muito em oculto. Por quê, né?
É porque que, na minha opinião, e é algo que eu tenho certeza, do porquê que essas coisas ficam em oculto, porque as pessoas são egoístas, sabe? As pessoas são egoístas, elas só pensam em si mesmas. Mulheres que não denunciam seus maridos que estão abusando dos filhos, seja pai das crianças ou não, porque não quer que o seu maridinho seja preso, porque ela ama mais o marido do que os filhos. Tem mulher assim, infelizmente. E existem casos, né, que é como esse caso que aconteceu comigo, né? Por mais que fosse verdade, talvez essa criatura, essa abençoada, né? Talvez essa abençoada até no fundo, ela acreditasse em mim. Mas ela não ia querer desacreditar do maridinho dela, porque ele era muito santo, sabe, gente? Ele era tão santo que depois de muitos anos que passaram, que graças a Deus eu já não estava mais lá, ele traiu ela e ela ficou sabendo. Aí finalmente ela abriu os olhos, né, para a realidade, né? E eu não desejo nada de mal, jamais, nem para ela e nem para nenhuma outra pessoa. Pelo contrário, nós devemos desejar o bem para todas as pessoas. Tanto faz elas não fazerem mal como não, pessoas, nós temos que amar a todos, né? Eu vejo assim, né, que é o certo, né? E existem muitos outros casos, né, que as pessoas fecham os olhos. Mas como eu falei, né, existem casos que são bem diferentes desses que eu citei agora, que são casos que as pessoas não querem se meter porque tem medo, né, do que possa acontecer com elas, tem medo de se meter numa confusão. Mas existem casos que a pessoa não faz por maldade, não denuncia porque apoia o criminoso, né? Porque é o marido, né? Porque é o filho e assim por diante, né? E eu vejo assim, quando nós temos um amor e quando nós temos empatia pelo nosso próximo, a gente não pensa duas vezes em defender alguém, sabe? A empatia é tão importante que é algo que naquele momento, né, quando você vê algo de errado acontecendo com alguém, você passa a se colocar no lugar daquela pessoa que está sofrendo aquela agressão, né, seja como for, seja verbal, seja física, mas a empatia ela serve para isso, para a gente se colocar no lugar da outra pessoa. E quem se coloca no lugar da outra pessoa tem amor pelo próximo, né? Então eu estava refletindo sobre isso, quantas pessoas, né, não passaram e passam por essas coisas e por muitas outras, né, injustiças e ficam em oculto, né, infelizmente. Infelizmente nem todo mundo tem empatia nesse mundo, nem todo mundo tem amor pelo próximo nesse mundo. Infelizmente existem muitas pessoas egoístas que só pensam nos seus próprios benefícios, né? Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que eu tenha conseguido passar o que eu penso sobre isso, né? Se a sua opinião for uma outra opinião totalmente diferente da minha, né? Você pode comentar aqui embaixo nos comentários, né, a opinião de cada um de vocês. Mas essa é a minha opinião, né? É como eu vejo, né? Eu vejo que essas pessoas que podem ajudar e não ajudam, não estou falando daquelas que não podem, mas das que podem.
que podem ajudar e não ajudam, eu vejo assim, egoísmo, né? Mas cada um é cada um e depende da situação, né? Eu falo assim porque eu passei por muitas coisas que infelizmente ficaram em oculto porque algumas pessoas não se colocaram no meu lugar, mas eu já superei isso, né? E eu espero que vocês tenham compreendido, né, o que eu quis passar aqui nesse vídeo, né? E meu muito obrigada mais uma vez e até o próximo vídeo.